mandato. Hashtag prisão em segunda instância, sim. Esse é o tema do programa de hoje do nosso mandato. Chegamos ao terceiro episódio e estamos muito felizes com a repercussão das nossas conversas, dos nossos debates nas redes sociais e onde essa produção tem chegado. Aqui, nossos convidados estão a postos. Meu colega de partido, o deputado Alex Manente, da Cidadania de São Paulo, e, com muita honra, o senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná. Uma das nossas principais bandeiras é o combate à corrupção e a prestação de contas ao cidadão brasileiro. E uma coisa que certamente incomoda a todos é a impunidade. A prisão em segunda instância voltou a ser um tema central e nós, aqui no Parlamento, não podemos permitir que os corruptos que roubaram os cofres públicos fiquem livres. Por isso, eu apoio a proposta que altera a Constituição e coloca atrás das grades quem for condenado. Vamos começar a introduzir ao público algumas provocações para que a gente possa conversar sobre esse tema tão importante que todo mundo está de olho aqui no Parlamento e no Congresso Nacional. Ser contrário à prisão em segunda instância é fomentar a impunidade? Quem paga a conta dos desvios e crimes? Estamos aqui agora querendo ouvir o senhor senador Álvaro Dias. Quero dizer que eu me sinto muito honrada de estar aqui no gabinete. O senhor cedeu gentilmente para que a gente pudesse fazer esse momento. Para mim é uma grande honra. Nós já tivemos juntos falando a respeito da CPI do BNDES, que tem caixa preta, né, senador? Tem. O presidente falou que não tinha, mas tem, né? Sim, tem. E estou aqui querendo assim, ouvir do senhor. Eu sei que o senhor já tem uma longa caminhada e um histórico exatamente fazendo esse combate à corrupção. E eu gostaria que o senhor falasse para todas as pessoas que estejam nos ouvindo a respeito da sua percepção, em primeiro momento, um momento que foi reavivado esse tema e foi novamente colocado no STF para ver a compreensão dos ministros. Quer dizer, um momento que a população tem o sentimento de que foi feito especialmente para um preso. E agora, temos lá na Câmara Federal e aqui no Senado também outras propostas nesse mesmo sentido, mas uma comissão especial trazendo mudança numa PEC, né, como a gente diz, que é uma emenda constitucional para que possa fazer essa mudança. Como que o senhor tem visto isso e como que o senhor enxerga essa questão da prisão de segunda instância? Bem, Paula, primeiramente, obrigado aí pela visita aqui ao meu gabinete, né, também à sua casa, à sua equipe que vem aqui para transmitir essa nossa conversa, né, que é do momento. Porque a estratégia deles, quando eu digo deles, me refiro aos que se colocam no campo da impunidade, os que querem a impunidade prevalecendo, os que não querem os avanços na legislação criminal, os que não querem o êxito da Operação Lava Jato. Pois bem, nós já tivemos vários golpes contra a Operação Lava Jato, mas nenhum foi tão frontal e tão violento quanto aquele 6-5 no Supremo, que acabou com a prisão em segunda instância. Foi um golpe que repercutiu internacionalmente. Olha, Paulo, eu acho que repercutiu mais do que o 7-1, Brasil e Alemanha. Uma vergonha. Esse 6-5 é mais vergonhoso. É verdade. Esse 6-5 é um retrocesso deplorável no combate à corrupção, porque a prisão em segunda instância foi a ferramenta mais importante nas mãos da Operação Lava Jato, que colocou grandes ladrões, barões da corrupção, na cadeia. E isto ressuscitou a esperança no nosso povo de que esse país tem jeito e que nós estamos caminhando realmente para a construção de uma nação. Mas então vamos lá. Qual foi a estratégia aqui no Congresso Nacional? No Senado nós tínhamos duas PECs, uma de minha autoria, de 2018, não é? A PEC número 13 de 2018, e tivemos a PEC número 5 do senador Oriovisto Guimarães, de 2019. Nós abrimos mão destas duas PECs no entendimento com alguns senadores, entre eles Natasias, Simone Tebet e o Rodrigo Pacheco, e o ministro Moro. Fomos ao Ministério, nos entendemos com o ministro Moro e chegamos à conclusão que o projeto de lei alterando o Código de Processo Penal seria
mais adequado, mais célere, com um alcance suficiente e com, certamente, maior possibilidade de boa acolhida no Supremo Tribunal Federal. Então, abandonamos as PECs e priorizamos o projeto. O projeto foi elaborado a várias mãos, mas a principal mão foi a do ministro Sérgio Moro. Ele que deu o texto definitivo desse projeto, que é o 166, que está no Senado e que nós estamos pedindo agora urgência para a votação no plenário, já que já deveria ter enviado à Câmara, no ano passado. Já deveria estar na Câmara desde o ano passado. Então, essa é a luta que você trava, que eu travo, que o Alex Manente trava, com o objetivo de consolidar na legislação, de uma forma ou de outra, na Constituição ou na legislação penal, um dispositivo que garanta o retorno da prisão em segunda instância como fundamental para o combate à corrupção. Basta dizer que entre os países vinculados à ONU, 193 países vinculados à ONU, apenas o Brasil não prende em primeira ou segunda instância. Isso é uma realidade, senador, e assim, eu tenho participado das audiências que têm acontecido lá na comissão, que está exatamente estudando sobre esse tema, e eu estou querendo trazer aqui 3 grandes questionamentos que, muitas das vezes, temos pessoas com pensamentos divergentes. O primeiro questionamento é em relação ao crime. Vamos colocar que vem ser aprovado aqui pela Câmara, pelo Congresso Nacional, que vai haver a prisão em segunda instância. Então, aquela pessoa que só vai ser atingida esse novo modelo, que o crime é posterior ou que não ainda tenha sido julgado na segunda instância. Você está entendendo? A temporalidade do crime. Por quê? Das brigas aí é que alguns que já foram presos, condenados à segunda instância, eles saiam livres, continuem livres. É muito triste nós percebemos que, às vezes, algumas pessoas do parlamento, é muito bom a gente estar deixando isso claro, que tem muita gente séria aqui no parlamento, mas tem alguns que, às vezes, querem proteger outros, né? Então, tem essa briga de qual é o tempo do crime. Como que o senhor vê isso? Eu creio que aquelas ações que já estão em curso e que já ultrapassaram etapas, né, estas são alcançadas pelo projeto, tanto pelo projeto como pela PEC. É bom dizer o seguinte, eu considero a PEC da Câmara impraticável, eu sou franco, mas voto a favor. Por quê? Se chegarem à aprovação na Câmara dessa proposta do Alex Manente, nós trabalharemos no Senado para a sua aprovação. Mas eu temo que o Supremo Tribunal Federal não a acolha, já que ela ampliou para outros ramos do direito, né? O direito trabalhista, o direito eleitoral, direito civil, tributário. É claro que isso implicará consequências imprevisíveis e, por isso, eu considero muito difícil o acolhimento da parte do Supremo Tribunal Federal. É claro que isso será questionado também no Parlamento, por isso nós estamos apostando mais no projeto 166, que, se aprovado no Senado, e será, basta que seja colocado em votação, porque a questão é colocar em votação. Não creio que alguns possam ter a coragem, na Comissão de Justiça apenas um teve coragem de votar contra, foi corajoso. No plenário, acho muito difícil que alguns senadores tenham a coragem de votar contra a proposta de prisão em segunda instância. Então, a questão é colocar na pauta. A pressão tem que ser nesse sentido. Nós tivemos uma audiência pública na comissão da segunda instância, lá na Câmara Federal, e nós tínhamos ali muitos representantes da Defensoria Pública. E eles externaram uma preocupação muito grande no sentido de que os tribunais inferiores, muitas das vezes, fazem um julgamento que não é adequado, e muitas das vezes, e que eles estão muito preocupados com o superlotamento, já que as prisões estão assim muito superlotadas, e trazendo, inclusive, vamos dizer assim, abro aspas, né, uma incompetência desses tribunais. E algo que eu até questionei, que a população não pode pagar por isso. Nós é que temos que melhorar a questão do judiciário, porque a gente sabe que, para que chegue nos tribunais superiores, a pessoa precisa ter bons argumentos, ela precisa ter bons advogados, e isso, com certeza, favorece muitas das pessoas que têm provavelmente dinheiro, né? Então, como que o senhor pensa em relação a isso, a essa outra proposta da própria Defensoria Pública dizer que não concorda com a prisão em segunda instância, porque vai deixar o nosso sistema muito frágil?
No mundo inteiro é possível, aqui não, né? O mundo inteiro está errado, nós é que estamos certos. Exatamente. Né? Isso é incrível. Eu fui, por exemplo, a Israel, um ex-presidente da República tinha sido preso em primeira instância por aceitar uma propina de $10 mil. Então, veja, o presidente Bill Clinton, nos Estados Unidos, respondeu em primeira instância a uma acusação de assédio sexual, a Mônica Lewinsky. Nós conhecemos inúmeros episódios no mundo todo. O Brasil é o único país do mundo, veja bem, é o único país do mundo com quádruplo grau de jurisdição. E mais, quando querem o juiz de garantias, querem mais um degrau nessa escada. É como se estivéssemos instituindo o 5º grau de jurisdição. Veja, até chegar ao Supremo Tribunal, saindo lá da primeira instância e percorrendo toda essa trajetória, o criminoso envelhece. Pode ser longevo, pode chegar a 100 anos de idade, ele dificilmente será julgado e condenado e preso. Então é evidente que criam... Advogados gostam disso, evidentemente. Então você falou do advogado, a opinião do advogado, ela tem que ser respeitada. Mas, obviamente, o advogado defende os seus interesses. Quanto mais possibilidade de ganhar dinheiro com ações que não terminam, não é? É evidente que ele prefere. Essa é a profissão dele. Quando colocam dúvidas sobre o juiz de primeira instância, que ele recebe influência política, eu respondo: um juiz de primeira instância é concursado. Ele chega a ser juiz pelo seu preparo, pela sua competência. E provavelmente concorreu com muita gente para chegar lá. Agora, aqui no Supremo Tribunal Federal é que é indicação política. Aqui é que há decisões contestadas reiteradamente, não é? Essa decisão mesmo, 6-5, os ministros que antes tinham uma posição mudaram de opinião para atender um único objetivo, que era soltar, tirar da cadeia o chefe de uma organização criminosa que circunstancialmente chegou à presidência da República. Portanto, não venham com essa balela de que o juiz de primeira instância sofre influência política, porque quem sofre mesmo influência política é o ministro do Supremo Tribunal Federal, em razão do modelo adotado no país para a escolha desses ministros, que é um modelo que atende ao interesse político e partidário, eventualmente partidário. Por essa razão, esses argumentos são frágeis. O mundo todo tem uma experiência. Nós temos que olhar para fora e ver o que funciona, o que dá certo, o que é bom, o que realmente dificulta para os criminosos, né? E não ficar buscando aqui artifícios, artimanhas para favorecer os criminosos. Eu só vou complementar o que o senhor está falando e depois eu quero que o senhor deputado fale, no sentido do quê? Que esse sentimento é um sentimento, assim, a população fica no sentimento de injustiça, que não está tendo a justiça necessária, e aquele que comete o delito também fica naquela coisa assim, eu vou postergar o máximo possível, eu não vou conseguir pagar. Não, o preço do crime, muitas das vezes, compensa, né? Então, hoje, você vê pessoas que desviaram milhões de reais, ficaram 2 anos na cadeia e estão com os milhões ali guardados. E, então, quer dizer, 2 anos compensa. E uma situação que o senhor trouxe a respeito dos outros países, eu tive a oportunidade de morar na Inglaterra por uns anos, e o que a gente percebe é uma consciência interior da vergonha de se expor dessa maneira. Então, eu tive uma oportunidade de vivenciar uma situação, porque lá, quando você, vamos supor, você é multado, você responde como se fosse um Detran, ele manda uma carta para você falando assim, você que fez essa multa? E aí você escreve, sim, foi eu. Ou não, o carro estava sendo dirigido por outra pessoa. A multa é da pessoa. Aí, o que acontece? Tinha um ministro lá, como ele era ministro, ele não podia assumir a multa, a esposa dele assumiu a multa. Olha só a situação. A esposa assumiu. Passou 1 ano, eles se separaram numa briga litigiosa e a esposa, naquele momento, falou, olha, aquela multa de 1 ano atrás
era dele, não era coisa. O que aconteceu? Ele, na hora, caiu por uma multa de trânsito. Quer dizer, a sociedade ela tem uns valores muito fortes. Aqui nós tivemos uma época que, infelizmente, o presidente da República, o presidente do Senado e o presidente da Câmara, todos eles eram suspeitos, e todos lutando para que ficasse no cargo. Nenhum teve a vergonha de até pedir o afastamento. Então, eu vejo que essa prisão em segunda instância também inibe o criminoso, porque ele vai saber que ele vai pagar de alguma maneira, né? Então, estava querendo que o senhor, agora, deputado, muito bem-vindo, fale um pouco ao nosso público que quer muito que esse projeto, o projeto do Senado, aconteça para que a gente possa ter essa sensação de justiça brasileira, né? Primeiro, obrigado, deputada Paula, que tem feito um brilhante trabalho, uma revelação aqui para nós, primeiro mandato, mas muito dedicado e, de fato, representando à altura a população brasileira. Saudar aqui o senador Álvaro Dias, que eu tenho uma grande gratidão pelo trabalho que ele realiza pelo país. Já estivemos juntos em São Bernardo do Campo, né, senador? Uma honra estar aqui com vocês. E, de fato, o Brasil precisa combater a corrupção e a impunidade. Quando a gente fala em prisão em segunda instância, ficou popularizado exatamente porque aqueles que conseguem postergar as condenações, levar para a última instância, durar mais de 2 décadas para iniciar o cumprimento de uma pena, são os que têm poder e dinheiro. E, geralmente, crimes do colarinho branco. Geralmente, os crimes de corrupção, que tiram bilhões de reais de investimentos num país que precisa ainda de tantas melhorias, tantas necessidades que precisam ser supridas. Então, o Senado, nós já estivemos aqui integrados, somos a favor de todos os projetos que possam combater a impunidade, e creio que a nossa PEC lá, que está tramitando na Câmara dos Deputados, tem condições de avançar esse tema. E ela conseguiu agregar alguns valores importantes. Além do âmbito criminal, ela estará trazendo trânsito em julgado para a segunda instância para todas as esferas, inclusive civil, trabalhista, porque também só os grandes conseguem postergar o pagamento de dívidas, pagando advogados caros para manter esse processo paralisado aqui nas últimas instâncias. Então, nós estamos muito animados, acreditamos que entregaremos aqui, né, deputada Paula, estamos lá animados que chegará no Senado a nossa PEC no mês de abril, para que o Senado também possa, junto com outros projetos que tenham, aprovar e a gente entregar ao Brasil a resposta nesse combate à impunidade. Sobre a superlotação, eu chegava aqui quando falava, não é bem verdade, porque não são a maioria dos casos que conseguem postergar suas condenações. Volto a dizer, são daqueles que têm poder e dinheiro. É verdade. Não é da grande maioria da população. O ladrão de galinha não chega até aqui. Esse não consegue chegar até o Supremo Tribunal Federal. Fica preso na primeira instância, muitas vezes não chega nem na segunda. Na verdade, nós estamos com esse projeto não aumentando o sistema carcerário, mas fazendo com que seja justo e a justiça chegue a todos, seja com poder ou sem poder. É bem lembrado, superlotação não é em razão dos poderosos, né, que se valem da prescrição, inclusive, para buscar a impunidade. Aqueles que estão lá superlotando os presídios, geralmente são presos em flagrante, não é? Imediatamente após cometer o crime. Então, é isso que lota os nossos presídios. É uma questão que compete à autoridade pública, aos governos, né? Resolver essa questão da superlotação. A população paga impostos exatamente para isso. Quando fala em reduzir a maioridade penal, também trazem estas alegações. Não temos um sistema carcerário adequado para acolher essa nova demanda. Cabe ao governo. Quem governa tem que ter a competência, porque recursos temos, já que pagamos impostos demais, e os recursos são mal geridos, mal aplicados. Não é? Exatamente, uma das causas é a corrupção, razão desse combate que nós estamos travando. O Alex, a Paula, nós aqui no Senado, travando esse combate implacável à corrupção, que sofre lamentavelmente, retrocessos imperdoáveis nos últimos tempos. Parabéns a você, Alex, pela proposta. Eu disse a Paula que tenho a impressão que o projeto que está no Senado, e isso foi conversado inclusive com o ministro Moro, ele é mais célere, é mais rápido e mais fácil de ser acolhido no Supremo. Mas nós votaremos também favoravelmente à PEC de sua autoria. Assim que chegar no Senado,
nós vamos nos empenhar para que ela tramite com a maior celeridade possível. Eu estava dizendo também à Paula que o grande problema nosso é colocar para votar. Porque quando se coloca para votar, dificilmente aos que terão coragem, né? Eu não imagino, com coragem, parlamentares suficientes para rejeitar uma proposta dessa. Não há coragem, porque votar contra chegar no aeroporto, ou no restaurante, ou nas ruas aí do país, né, certamente será uma tarefa difícil. Por isso, eu quero deixar aqui com muita clareza, né, Paula, que votarei favoravelmente a sua proposta, trabalharei por ela aqui no Senado. E espero também que a Câmara acolha imediatamente. Não há um conflito entre as duas propostas. O importante é uma não acontecer. exclui a outra. Isso o próprio ministro Moro já disse. Uma não exclui a outra. Então, vamos aprovar as duas. Depois o Supremo deliberará sobre uma eventual inconstitucionalidade, não é? Inclusive, senador, é até importante ressaltar que nós nos reunimos logo no início desse debate para poder somar esforços para que todos os projetos do Senado e da Câmara tivessem nosso apoio integral, porque num determinado momento, deputada Paula, até quiseram fazer uma divisão, mas essa divisão não existe porque o nosso pensamento é único, de fato combater a corrupção e a impunidade. Nós nos colocamos à disposição para aprovar o projeto que também está no Senado, não é conflitivo e, na verdade, o que nós precisamos é responder ao Brasil, que tem a necessidade urgente de prender aqueles que corromperam o nosso país. Agora, viu, Paulo, o que não pode ficar prevalecendo é a tese de alguns, inclusive do presidente aqui do Senado, de que tem que esperar o projeto que vem da Câmara. Aí já é uma estratégia de postergação, já é uma estratégia malandra essa. Então, quando se joga com protagonismo, com Câmara e Senado em conflito, batendo cabeça, o objetivo é exatamente da postergação, para evitar a consolidação da prisão em segunda instância. Quem age dessa forma, quem adota essa estratégia, na realidade não deseja a prisão em segunda instância. Por isso, o mais correto nesta hora é defendermos as duas propostas. Mesmo que eu possa considerar a proposta do Alex, que vem da Câmara, tem maior dificuldade de acolhimento da parte do Supremo Tribunal Federal, é um problema do Supremo. Nós temos que aprovar. E só para falar aqui para os ouvintes, né, que vão estar aí ouvindo essa nossa conversa, explicar o seguinte, que a proposta da Câmara é uma emenda constitucional. Então, ela vem num âmbito. E a proposta do Senado, ela vem num outro âmbito que só vem na área penal. Então, elas não têm um conflito e, na realidade, a sociedade ganha com essas duas propostas, porque caso aconteça alguma coisa, temos outra também para dar a resposta à sociedade. E uma vem completando a outra, né? E isso é bem importante que a população esteja bem atenta, fazendo a pressão, principalmente aos presidentes, né, das casas, para que seja realmente colocado para votar e, principalmente, nominalmente. Né? E, deputado, aproveitando a sua presença, e nós estávamos conversando a respeito exatamente da PEC, dessa abrangência que muitas pessoas questionam. Como que o senhor está vendo a respeito dessa situação? Porque acaba trazendo outras esferas do direito. Nós anunciamos esse podcast e eles muito perguntaram em relação, será que não é uma pegadinha para fragilizar ou para demorar? Então, eu gostaria que o senhor se posicionasse a respeito disso. Na verdade, quando começou esse debate, nós estávamos restringindo a nossa emenda constitucional à mudança no artigo 5º, que previa a condenação após trânsito em julgado. A gente estava retirando o trânsito em julgado. Ouvindo os membros da CCJ, nós entendemos que poderia haver uma divergência no Supremo Tribunal Federal ao mudar o artigo 5º. Eu defendo que é possível, o princípio da presunção de inocência estava mantido, mas muitos questionavam isso. E para poder não deixar esse argumento ser vitorioso, nós modificamos o artigo 102 e 105, que mexem exatamente nos recursos especiais e extraordinários, ou seja, os recursos que chegam ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça. Nós encerramos esses recursos e fazemos o trânsito em julgado de todas as matérias ser na segunda instância, não deixando dúvida da constitucionalidade do tema. Consequentemente, todas as esferas são afetadas, trará uma maior celeridade para todos os processos. Volto a dizer, nós estamos focados, iniciamos esse debate
sobre o aspecto criminal, da prisão após condenação em segunda instância. Mas nós conseguimos avançar e hoje o cidadão que tem um direito, um crédito com uma grande empresa que consegue postergar 25 anos e muitas vezes não recebe em vida, com a nossa emenda constitucional ele conseguirá receber em 10 anos, que é a previsão até a segunda instância. E não dá margem ao debate no Supremo, porque nós estamos trazendo o trânsito em julgado para a segunda instância em todas as esferas, não tirando nenhum direito daqueles que defendiam que tirava direito individual. Isso se encerra nesse debate. Então, na verdade, aqueles que imaginam que é uma pegadinha, não, é muito ao contrário. É uma emenda constitucional para fazer a justiça brasileira ser mais célere, não apenas na área criminal, mas em todas as áreas. Área tributária, por exemplo. Tem gente que arrola tributo, INSS, por exemplo, não paga 25 anos, 30 anos. Nós votamos a reforma previdenciária e muitos questionavam, os eleitores nos questionavam, e os grandes devedores? Os grandes devedores, eles utilizam da sua estrutura jurídica para rolar o pagamento da dívida no INSS. Isso vai se encerrar no Brasil com a aprovação da nossa emenda constitucional. Tem um cidadão aí que aparece muito na mídia, né, que fez um cronograma para o pagamento dessa dívida do INSS de 160 anos. Para as 3 próximas gerações dele. Né? Cento e tantos anos, não é? É evidente que isso é terrível para o país. Muito ruim. Quando você fala em 10 anos, já é muito. Já é muito. Você diz, até chegar em segunda instância, o trânsito julgado em segunda instância, já são 10 anos. Que é muita coisa. Imagine chegar ao Supremo. Só dar um exemplo aqui da Operação Lava Jato. Só há um preso condenado pelo Supremo na Operação Lava Jato. Que começou? É um deputado do Paraná que está preso. Enquanto que lá na primeira instância, não é, com a prisão em segunda instância, nós tivemos 283 ações com condenações, não é, com mais de 3 mil anos de cadeia. Não é? Veja a diferença. Por isso, se o país quer acabar com a impunidade, nós temos que aprovar urgentemente essas 2 propostas. E, como o senhor falou, o Supremo Tribunal são escolhidos políticos. Tem esse fato aí também, e que nas outras instâncias, nos tribunais, são pessoas concursadas, capacitadas. Então, assim, realmente a gente fica você na tem dúvida razão, deputada Paula, na audiência pública, alguns questionavam, olha, mas a segunda instância pode errar. Veja só, se a gente pensar dessa maneira, Exatamente. O Supremo também pode errar. Com certeza. Então, quando você tem mais de uma pessoa julgando, na minha opinião, você já tem o direito de definir a pena. Porque não é algo individual ou uma perseguição, que é o que se alega na primeira instância. Se esses argumentos do Alex não tivessem consistência, bastaria ele substituir esses argumentos pela seguinte pergunta. Se no mundo todo é assim, se o Brasil é o único país com quádruplo grau de jurisdição, nós é que estamos certos e os outros todos estão errados? Essa seria uma boa pergunta. O papel da Suprema Corte no Brasil é o único lugar no mundo que recebe 25 mil processos por ano. A Suprema Corte tem um papel exclusivamente de verificar as questões constitucionais. É que a nossa Constituição, na realidade, tem matérias ali que não deveriam estar ali. Então, nós demos ao poder, ao Supremo Tribunal Federal, um quarto poder, vamos dizer assim. Mas são as possibilidades dos recursos extraordinários. Esse é o grande problema. A função principal do Supremo é, evidentemente, julgar constitucionalidade. E não levar a tribunais criminosos, né? Na verdade, o Supremo não está aparelhado para esses procedimentos. E com 11 ministros apenas, com 25 mil processos por ano, responsável por 55 mil autoridades no país. Por isso o foro, que é também uma luta do senador Álvaro Dias, ele precisa ser encerrado. É um outro problema no Brasil, né? Não é só de parlamentares e pessoas que estão aí na vida pública. São dos 3 poderes. É muito importante dizer que... São mais de 55 mil. As pessoas às vezes só enxergam deputados e senadores, mas na verdade são inúmeras autoridades pelo país. E em relação a deputados e senadores, o Supremo até já legislou, mais uma vez invadindo competência, né? Estabelecendo uma limitação para o foro privilegiado, para a utilização do foro, de deputados e senadores, o que não o fez em relação às outras autoridades, que são em número muito maior, as do Supremo Tribunal Federal e do Poder Judiciário de modo geral. Então aqui são 2 deputados brilhantes, né, a Paula e o Alex, e o apelo que eu faço é para que puxem a orelha do Rodrigo Maia. É só colocar em votação
o projeto que acaba com o foro privilegiado. A proposta dele, Rodrigo Maia, de uma emenda, eu disse que se apresente a emenda de plenário e, se aprovada, o projeto volta para o Senado. É uma pena, porque aí leva mais tempo, né? Leva mais tempo, mas de qualquer maneira é melhor do que deixar na gaveta, não é? Se há que se apresentar uma emenda, que se apresente, mas que se delibere a respeito. Aqui nós fizemos um abaixo-assinado, porque vamos apresentar ao presidente Davi Alcolumbre, com mais de 43 assinaturas, portanto, com a maioria dos senadores. Se na Câmara dos Deputados também se fizesse um requerimento com a maioria dos deputados assinando, certamente o presidente Rodrigo Maia colocaria em votação. É uma boa iniciativa que nós podemos adotar. Eu acho que é uma boa Sim, sugestão para vocês. Eu tive essa experiência lá na CPI do BNDES e uma das questões que muito era questionado, inclusive assim pela população de um modo geral, é essa questão da presunção de inocência. A presunção de inocência, eu até consigo compreender da pessoa não precisar mostrar a prova contra si. Mas o que acontece hoje no Brasil, e muitas das vezes, com esse argumento da presunção de inocência, a pessoa ela cria uma linha de investigação totalmente mentirosa, falsificada, que o nosso Estado paga para que a gente possa fazer aquela linha de investigação, e quando a gente vê, a pessoa mentiu e ela não tem nenhuma responsabilidade sobre isso. Não existe nada que ela possa pagar porque ela mentiu, diferente do direito praticamente de todos os outros países, que o quê? Que se a pessoa também levar para uma linha investigativa de mentira, ela paga por isso. O Brasil não paga. Então, como que vocês veem essa questão da presunção de inocência nesse sentido? E uma outra questão também que me surpreendeu muito, eu estava estudando a respeito dos crimes hediondos, né? E nós temos ali crimes bárbaros que, com certeza, mas me chamou muita atenção o seguinte: falsificação de remédio é um crime hediondo. Mas corrupção, que mata milhares de pessoas, porque a consequência de uma corrupção é o hospital que não funciona, é a escola que não funciona, não se tornou crime hediondo. Exato, Como olha, que vocês veem essas duas questões? Eu respondo essa, depois a outra você responde, porque eu participei diretamente aqui no Senado como relator do projeto que transforma a corrupção na administração pública em crime hediondo. Eu fui o relator e acrescentei ainda o crime de concussão e peculato, aumentando penas para o crime hediondo. Enfim, nós aprovamos, o Senado aprovou e foi para a Câmara há anos já. Eu sei que há anos porque o presidente Sarney era ainda senador e ele apresentou uma emenda. Então, não me lembro em que ano foi, mas sei que já há anos. Eu sei, eu acho que em 2000... Eu procurei esse projeto e está lá mesmo, 2007. Não sei, mas é por aí. É por aí. Está lá na Câmara. 13 anos. Então, esse projeto poderia ser ressuscitado, não é? Porque ele está tramitando, ele não foi arquivado, não é? Foi aprovado no Senado, então tem essa facilidade. Se aprovado na Câmara, já vai para a sanção do presidente. Eu considero isso fundamental. Você colocou bem, deu exemplo, inclusive, na área de medicamentos. Realmente tem que ser crime hediondo, porque quem rouba o dinheiro da saúde, por exemplo, além de corrupto, é assassino. É assassino, porque há com certeza. pessoas morrendo pela falta desse dinheiro. Então, eu acho que esse é um projeto importante que deveria ter vindo, inclusive, no âmbito do pacote anticrime, anticorrupção e antiviolência, mas que pode ser ressuscitado lá na Câmara dos Deputados. Eu concordo plenamente, acho que a corrupção é mais grave do que muitas vezes um assassinato individual, porque é um assassinato em massa. Com certeza. Né? Na verdade, quando você deixa de investir em saúde, se tira a lei de hospital, as pessoas morrem. Deixa de investir em infraestrutura, uma série de questões. E sobre o tema da presunção de inocência, eu acredito que o princípio precisa ser mantido, mas ele precisa ser mantido não significa que você dá a possibilidade das pessoas utilizarem dele de maneira inadequada e ilícita. E aí nós precisamos prever punição. Acho que é uma boa iniciativa que pode ser adotada, até porque você se dedicou a esse assunto, de prever na nossa Constituição também a possibilidade de punir severamente quem utilizar por má fé o princípio que precisa ser mantido, que é da presunção de inocência. Então, acho que é uma boa iniciativa para coibir e não misturar um princípio que é importante, mas que não pode ser utilizado de maneira inadequada.
É um expediente da esperteza, né? Para protelar e para levar a impunidade, né? É isso mesmo. Fazer a impunidade derrotar a justiça. Bom, nós estamos chegando aqui ao final do programa. Eu quero agradecer imensamente a presença dos senhores, em especial ao senador Álvaro Dias, que cedeu aqui gentilmente esse gabinete. Nosso estúdio, e agradecer aqui essa oportunidade de estar com o senhor e junto com o meu colega de bancada, o deputado Alex. E quero, assim, deixar à vontade para os senhores fazerem as considerações finais, mas chamando todos que estejam nos escutando, dizer que é muito importante a presença e a participação da população, que a população esteja apoiando a Câmara Federal. Porque eu estou entrando na política pela primeira vez, mas eu vejo, assim, muitas das vezes as pessoas criticando fortemente a Câmara, e eu fico tão chateada quando eu vejo assim, os deputados liberaram. Não, vamos dar nome a esses deputados, porque tem muito deputado, muito senador que está aqui comprometido com nós todos, com esse Brasil que a gente acredita que pode ser. E o crime de segunda instância, como o senhor disse, fez renascer em nós brasileiros essa esperança. Foi a partir da Operação Lava Jato que começou-se realmente, a população começou a ir para a rua, começou a ver que tem importância. E aproveito a oportunidade também para chamar a atenção, nós estamos chegando a um momento eleitoral, e que a população tem que entender que o poder está no voto. Então, fazer um voto mais consciente, anotar, eu falo assim, anota na geladeira, acompanhe os candidatos para que eles possam estar realmente representando a população brasileira. E estou aqui à disposição para que a gente possa, junto, construir esse Brasil que todos nós queremos. Então, quero pedir a palavra do senhor um pouco, para o senhor fazer as considerações finais. Primeiro, deputada Paula, agradeço. Mais uma vez, é uma honra ter a satisfação de, nesse ano passado, ter recebido na nossa bancada uma deputada tão atuante, combativa e que certamente ainda trilhará muitos caminhos em benefício da população brasileira. E sempre chamado, estarei à disposição. Mais uma vez, cumprimentar meu amigo Álvaro Dias aqui, que é um excelente senador, que é um orgulho para todos nós, mostrando que, de fato, há representantes políticos preocupados com aquilo que é a sua essência, definir o que é melhor para a nossa população com seriedade e transparência. Então, é uma satisfação. E, mais uma vez, esse recado que você deu, Paulo, é muito importante. Eu digo sempre, nós lutamos aqui pela prisão em segunda instância, mas se não fosse a população, nós nem conseguiríamos falar desse tema. Então, chamar a população a participar é fundamental para que a gente tenha força suficiente daquilo que o senador falou. Se entrar em pauta e votação, nós ganhamos. Por quê? Porque a população pressionará e estará atento ao que está acontecendo. E fico feliz porque é um novo ambiente que a gente vive em que as pessoas estão mais politizadas. Muito obrigado aí pelo convite, conte conosco. Grata. Senador. Oi, Paulo. Olha, eu fico muito feliz de estar entre dois jovens parlamentares, né, que trazem para o Congresso essa inspiração que nós temos que recolher das ruas do país, não é? Porque, olha, vamos fazer aqui uma autocrítica, né? O Brasil mergulhou na mediocridade política. E a política é o chão contaminado pela inversão de valores. E a generalização a que você se referiu há pouco é, sem dúvida, um castigo para todos nós. Nós que temos outra visão, nós que temos outro propósito, alimentamos outros sonhos, não é? Somos atingidos violentamente quando há generalização. É talvez o pior castigo, o maior desestímulo. Portanto, a generalização não é inteligente, porque ela desestimula os corretos, aqueles bem intencionados, não é? Então, vamos separar o joio do trigo, é bíblico. Vamos separar o joio do trigo. E eu fico muito satisfeito em receber meu gabinete, a Paula, que é uma deputada brilhante, que chega já fazendo diferença, né? E o Alex, que eu já conheço há algum tempo, já estivemos juntos em campanha eleitoral lá em São Bernardo, e tem essa primazia de ser o primeiro subscritor dessa proposta de emenda na Câmara dos Deputados. Nós temos que fortalecer os nossos laços, né, nos unirmos mais para esse combate, porque aqui há um enfrentamento entre os que querem o estabelecimento
de uma estrutura judicial competente para o país e aqueles que querem a desorganização da estrutura judicial no Brasil para favorecer a impunidade. Nós temos que estabelecer esse confronto. Isso, com muita clareza, há esse confronto aqui no Congresso Nacional, obviamente com a participação dos outros dois poderes. Os retrocessos no combate à corrupção nos últimos meses, não é? A partir deste mandato novo, os retrocessos no combate à corrupção são visíveis. Eu disse há pouco tempo aqui, Alex, que no período do presidente Temer, denunciado 2 vezes por corrupção pela Procuradoria-Geral da República, a Operação Lava Jato tinha mais apoio oficial, porque as instituições, Polícia Federal, Ministério Público e a Justiça também, a Polícia Federal, o Ministério Público sobretudo, e a Receita Federal, eram instituições absolutamente autônomas, independentes, e que ofereciam suporte oficial à Operação Lava Jato. Isso nós perdemos neste primeiro ano do novo governo, que despertou tanta esperança no povo brasileiro, mas que neste campo promoveu esse retrocesso. Enfim, nós estamos aqui unidos para a continuidade desse trabalho de combate à corrupção. Muito obrigado, Paulo. Fiquei honrado aí de merecer o seu convite. E eu vou aproveitar aqui já fazer um convite que oficialmente, né, ao vivo e a cores, para que a gente possa um dia conversar a respeito do que o senhor defende, a diminuição da Câmara e do Senado, em relação a também as despesas de antigos ex-presidentes, que quanto que é essa despesa? Condenado. O senhor chegou a levantar o valor que já levantamos aí várias vezes. No ano passado, chegamos a 800 e poucos mil, né, Paulo, de despesa do ex-presidente preso. Pois é, olha só, o ex-presidente bilionário... Já pensou esse apartamento luxuoso da Polícia Federal? Olha só, para a população aí saber. Então, nós estamos aqui com, infelizmente, um grande desvio do nosso dinheiro, né, do dinheiro do contribuinte, e ainda, num ano, foi gasto 800 milhões. Para um ex-presidente. Para um ex-presidente. A campeã de gastos foi a ex-presidente Dilma. Então, com viagens ao exterior, entouragem, enfim. Então, eu vou falar aqui com o eleitor, o nosso ouvinte, quem não esteja vendo, quando você aperta lá um botão, fazendo aquele seu voto e colocando sim, é isso que você está colocando. Representação dessa situação. Será que nós queremos isso para a gente? Queremos esse Brasil? Será que merecemos melhor? Merecemos melhorar o Brasil? Então, por favor, faça uma pesquisa. Agora, entre mesmo na política no sentido de participar, não só de criticar, porque tem muitas pessoas que ficam só criticando. Mas, não, vamos conhecer o trabalho dos deputados, dos senadores, porque precisamos mudar o Brasil e só através daquele seu botão lá, apertando sim, é que a gente vai conseguir mudar. E inclusive, quem puder se candidatar também, né? Exatamente, venha para a política. Os bons que venham, né? Os bons que Esse ano teremos aí eleições em todos. Aqui em Brasília não, mas em todo o Brasil aí teremos as eleições, né, municipais. Então, eu quero, mais uma vez, externar aqui minha honra, meu agradecimento. Chegamos ao fim desse episódio. Acompanhe o nosso mandato nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no site www.paulabelmonte.com.br. Muito grata, uma boa semana para todos e obrigada e até a próxima. Nosso mandato.